Olá, amigos. Estamos começando aqui uma entrevista muito especial. Antecipadamente agradeço o convite da Maria do Carmo, a nossa querida Mades, do coletivo, do movimento Envelhecer com Estilo, né, que tem lá mais de 400 mil pessoas. Ela me convidou para fazer a entrevista com uma convidada muito especial que vai falar sobre sexo na maturidade. Hoje nós vamos falar sobre sexo, que é um assunto meio tabu, meio polêmico, mas a nossa convidada vai colocar uma luz sobre esse tema aqui para todos nós. Ela acaba de lançar um livro que são os mistérios e aflições da sexualidade na velhice. Eu estou falando da jornalista e escritora Tânia Celidônio. Bem-vinda, Tânia Celidônio, queridona, tudo bem? Tudo bem, e você, Muti? Obrigada pelo convite. Muito legal poder bater esse papo com você. Maravilha. Bom, eu vou apresentar a Tânia, dar umas informações sobre ela aqui, depois ela entra no detalhe, só para vocês saberem quem é essa figura que está aí, com esse sorriso lindo aí na tela. A Tânia, ela não gosta que a gente fale da idade dela, mas eu vou contar só para vocês. Ela tem 71 e ela nasceu 2 meses antes que eu. Mas ela jura que é de 1953, mas na verdade ela é de 52. Bom, depois vocês esclarecem esses detalhes com ela. Mas ela é jornalista, como eu, e é escritora, coisa que eu não sou. Tá certo? A Tânia é uma profissional premiada no jornalismo. Antes da carreira de escritora dela decolar, vamos dizer assim, ela recebeu em 79 o prêmio Vladimir Herzog, que é um prêmio muito importante na área dos direitos humanos, né? E em 2018 ela já lançou o primeiro livro dela, em 2020, é um livro sobre libido, não é isso, né, Tânia? Era o Mistérios da Libido na Velhice. Mistérios da Libido na Velhice. Em 2020, ela fez, no meio da pandemia, ela não ficou quieta, ela escreveu um espetáculo online, uma peça de teatro online, depois ela vai falar para a gente, o título é Só Acaba Quando Termina, Crônicas do Desejo na Velhice. Você vê que a Tânia está muito preocupada com o sexo, depois ela vai dizer para a gente por quê. E depois ela lançou Ela, Eles e Todos Nós. É isso? É isso aí. A partir de Esse textos da mãe dela, de textos inspirados na mãe dela, a Marina Camargo Celidônio. Ela vai contar para a gente um pouco disso também, tá certo? Depois a gente vai entrar no livro dela, que é o objeto da nossa entrevista. Tânia, fala para a gente o seguinte, quando foi a virada da jornalista para escritor? Ou aconteceu mais ou menos simultaneamente ou automaticamente? Muti, primeiro, já que você falou que eu tenho 71, você só é 2 meses mais velho do que eu, quero dizer que ainda tenho 70 e completarei 71 no dia 31 de dezembro. Agora, exatamente, exatamente. né? Está chegando, está chegando. Tem gente que curte, já fala, virou o ano, já fala, eu já estou com a próxima idade. Eu gosto de viver essa até o finalzinho. Enfim, por falar nos 71 anos, eu acho que a virada. Eu não sei se eu ainda me considero escritora, eu me considero uma jornalista que começou a escrever, né? Eu acho que foi. Tem gente que não gosta de falar isso, mas eu acho que foi no momento também que eu comecei a perceber que os trabalhos estavam diminuindo, sabe? Que eu comecei a ser menos chamada para atuar como jornalista. O etarismo ele graça, né, nas empresas e das redações não escapa também, né? Não, não escapa. E eu acho que foi isso. Teve um momento que eu me perguntei, nossa, e agora? Está rareando, cada vez me chamam menos. E o que eu posso fazer? Né? E daí eu comecei a pensar exatamente na minha geração. Eu não sei como foi com você, mas eu fiz parte de uma bolha de classe média que foi muito rebeldezinha, muito revoltada e muito querendo quebrar, sabe, quebrar os tabus. Então eu vivi aí em São Paulo uma espécie de libertação, né? Acho que foi de afeto, de sexo, acho que as mais variadas formas de você tentar se mostrar mais como você se sente. E daí passaram-se os anos,
a gente nem vai percebendo, 40 anos depois eu falei, e agora? Como é que será que a minha geração está se comportando em termos de afeto, a relação dela com a sexualidade? Será que está todo mundo mais careta? Né? E daí eu decidi fazer a pesquisa. E o incrível é que a pesquisa eu fiz por um canal fechado de internet, em que todo mundo era obrigado a escolher um pseudônimo. E eu fui fazendo, e ia decidir. Claro que as pessoas que me conhecem mais faziam parte dessa bolha. Mas aí alguns amigos e outras pessoas, outros jornalistas, foram divulgando, e ela foi ultrapassando um pouco essa bolha, sabe? E o resultado foi que eu tive esses quase 250 depoimentos, essas respostas, vieram de pessoas que não necessariamente participaram desse, né? Sexo, drogas, rock and roll e tudo Sim, mais, sim. né? E tem gente que é protagonista, tem gente que é coadjuvante, né? Sim, muito. Mas conta como foi essa experiência aí, que na verdade foi o que você pesquisou que gerou primeiro o Mistérios da Libido, né? Essa pesquisa que você se refere, é isso? Quando eu fiz a pesquisa, eu terminei a pesquisa e falei, o que eu vou fazer com isso agora? E daí alguns amigos disseram, nossa, o material é muito interessante, publica. Daí eu publiquei um e-book, né, um livro digital, Sim, sim. só ele. E daí o tempo foi passando e alguns amigos diziam, mas puxa, não tem sentido ficar só na, na pesquisa. O que pode vir daí? E daí foi coincidindo com esse período da pandemia. Eu falei, nossa, tem um material incrível para a gente escrever. E daí eu tinha uns atores, amigos no Rio que eu conhecia, um diretor que eu tinha conhecido. Eu fiz a proposta dele dirigir, da gente escrever. Ele topou e começamos a fazer. Fizemos todos os ensaios por online, né, na época, e depois apresentamos no Zoom. Para mim foi uma experiência super diferente, porque na época eram 3 atores, um deles um super veterano, que é o Roberto Frota, né, que se dispôs a fazer a peça, porque estava todo mundo meio perdido. Até o Frota, que era um veterano de teatro, de novelas, falou, eu não estou fazendo nada. Uma outra que trabalha muito, a Anja Bittencourt, falou, nossa, eu não estou fazendo nada também. O diretor falou, para mim é como se o mundo tivesse parado. Ou seja, estava todo mundo disponível, sabe? Incrível Bom, isso. Tânia, o que você está dizendo é que a pesquisa ela gerou o e-book e gerou a peça, né? Que é o Ela, Eles e Todos Nós, é isso? E Sim. ainda chegou contribuiu para os mistérios e aflições da sexualidade. Exatamente. É isso? Ok. Porque Legal. daí eu comecei a pensar em fechar um ciclo. Não só Sim. tinha os textos da peça, como eu acrescentei outros, porque essa parte eu não tinha, é isso que eu queria te contar. A gente sempre teve a vontade de levar para o palco a peça. Então, para levar Legal. para o palco, eu comecei a escrever, botei mais monólogos, porque eu achei que seria uma coisa, a diretora que vai dirigir, caso a gente consiga levar para o vencer uns editais aí, coisa que está difícil, né? Você conseguir colocando esse tipo de peça. A ideia era que a gente levasse esses diálogos e monólogos para o palco. Então é essa batalha agora, por isso que eu escrevi, acrescentei esses textos. E, de certa forma, sei lá, eu considero que eu meio que fechei um ciclo com esse trabalho, né? O que vem Entendi. depois não tenho a menor ideia. Agora, eu comentei com você antes, eu achei interessante a estrutura que você propõe no livro, né? Que é de monólogos, diálogos, você fala um pouco da pesquisa, eu acho que é uma parte rica, e você também acaba, no final do livro, compartilhando o roteiro da peça, né? Que é, Sim. que é, que é interessante. Então, conta para a gente, assim, os monólogos, né? Qual é a intenção de você expor esses temas assim pontuais dos monólogos no livro, né? Dentro dessa estrutura que você construiu? Eu acho que os monólogos foram a parte que eu demorei mais tempo para imaginar como seriam, porque, na verdade, eles são totalmente ficção, né? Sim. Eu me inspirei, talvez em alguns, a partir das respostas que eu tive, dos depoimentos, mas os outros são, acho que a maioria, foram nascendo a partir dessa relação que eu achei que a gente deveria estabelecer na peça,
do desejo, da sexualidade, da velhice, nas suas mais variadas, né, sei lá, formas de sentir. Eu fiz um sobre o amor especial, né, que não tem nada a ver com a minha vida, mas eu achei que era uma coisa dentro desse universo que a gente vive, sabe? Onde eu acho que, muitas vezes, mesmo na velhice, esse aspecto da delicadeza, né, da solidariedade, do carinho, ficam muito de lado, né? E nesse amor especial, eu achei que a gente podia tratar exatamente disso. Você tem uma relação que, apesar de vários desgastes do tempo, né? A delicadeza e o carinho fazem com que ela sobreviva, inclusive a uma morte da protagonista. Então, sei lá, acho que os monólogos, a própria diretora da peça colocou, que ela acha que no palco você alternar, né, momentos de mais emoção ou de mais introspecção com os diálogos, que são mais ácidos, né, às vezes mais bem-humorados, ou mais sarcásticos, ou mais agressivos, que isso no palco pode dar sabe, um contraste, um jogo legal. Entendi. Agora, de qualquer maneira, tanto os monólogos quanto os diálogos, né, ainda que os monólogos sejam ficção, eles tratam de aflições e dores, né, deste universo. Quer dizer, porque como você bebeu na fonte de uma pesquisa com gente de verdade, vamos dizer assim, né? Sim, Então, sim. é uma ficção literária, mas é inspirada ou baseada ou referenciada no mundo real, né? Porque você percebe ali, são coisas que a gente, em maior ou menor grau, todo mundo sentiu um pouco daquilo em algum momento da sua trajetória, ou vai sentir, dependendo da fase da vida, né? Sim, acho que sim. Acho que é uma coisa que você. Eu não sei como é que foi para você, mas os monólogos, eu acho que são sempre momentos de mais emoção, né, Muti? Eu acho que a gente É. fica. Eu acho que a gente solta mais a emoção do que. Não, estou falando besteira, porque eu acho que tanto os monólogos como os diálogos trazem muita emoção. Inclusive, nos diálogos, você tem, no que eu chamei de esquetes durante a peça, né, você tem momentos de muita emoção. Inclusive, que você tem três pessoas que estão contracenando. Já no monólogo, você tem uma pessoa botando para fora no palco aquilo que ela quer dizer e aquilo que ela quer que as pessoas ouçam, né? Então, Eu acho que os monólogos são mais de introspecção, né? De reflexão, né? Quer dizer, sim, ainda que seja uma ficção, uma reflexão que você faz sobre um determinado tema. O diálogo, ele tem uma troca, né? Quer dizer, ele tem uma energia, ele tem uma vibração, vamos dizer assim, né? Que provoca, né? Ação e reação entre as pessoas que estão participando da conversa, né? sim, sim. E é interessante porque entre o livro de 2018 da pesquisa e depois esse desse resultado agora da sexualidade na velhice, que de certa forma eu editei a pesquisa, apareceram outros depoimentos que eu achei legal encaixar, porque teve muita gente que me cobrou por que tinha pouca relação ou pouca conversa do universo homoafetivo, menos personagens É, gays ou lésbicas. sim. Então, a minha primeira resposta foi que tudo bem, talvez porque eu mesma, né, não faça parte desse universo, né, homoafetivo nos meus relacionamentos, talvez eu também tenha atraído mais depoimentos de pessoas que tinham um relacionamento heterossexual. Sim. Mas depois, quando foi juntando, quando eu criei os sketches e os diálogos, eu resolvi colocar porque eu achei que valia a pena e porque tinham muitas pessoas. Eu recebi depoimentos de pessoas, né, que tinham relações homoafetivas. E eu achei que era legal encaixar. Porque também no dia de hoje é incrível, né? Você marca uma bobeirinha, todo mundo te cobra. Não, não. Casamentos convencionais ou heterossexuais de longa data, de repente, quando abre a outra porta, vira uma relação totalmente diferente. Agora, o que é complicado é que parece que ficou meio mandatório, né? A gente ter que contemplar determinados temas, porque senão fica politicamente incorreto, ou porque Exatamente. você não está sensível, você não está conectado com o SG,
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Essa Sim. coisa das causas. Mas a verdade é assim, eu acho que, tudo bem, você é uma escritora, eu sou jornalista, você também. Então, assim, a gente trata isso de uma forma, vamos dizer, um olhar factual, sociológico, de um fenômeno de comportamento que foi evoluindo ao longo do tempo, assim como foi a minissaia, né? Foi sexo, mentiras e videotape, drogas e toda essa coisa que a gente teve o privilégio de testemunhar, não é verdade? Sim. Mas aí fica complicado quando você, por exemplo, manifesta uma opinião sobre um preto, porque aí vão dizer, mas você não é preto, como é que você tem opinião sobre preto? Né? Ou como é que você tem opinião sobre uma pessoa LGBTQIA+. Você não sabe, não conhece o universo. Então, é sempre muito tênue essa linha, né, que separa entre você se inserir, vamos dizer assim, dentro de um contexto, né, e você opinar com conhecimento de causa, porque, como você falou, né, eu sou antigo, né, até tenho episódios engraçados de gente falando assim, um bar aqui em São Paulo, famoso, o Bar Balcão. Né? Eu estava um dia lá, tomando o meu Campari tradicional, e tinha três mulheres conversando ali, alegres, tomando vinho. Aí elas olharam em volta do balcão e estava cheio de mulher. Né? Muita mulher no balcão, sentada. Né? E aí eu não conhecia, ela me tocou no ombro e falou assim, aí, Ricardo, não sabia meu nome. Eu falei, como é que você chama? Ricardo. Eu falei, Ricardo, o que você acha, né? Esse monte de mulher aqui no bar, né? Eu falei, eu acho ótimo, porque eu sou antigo. Aí ela demorou para raciocinar, mas eu fui espontâneo. Eu falei, eu sou antigo, eu sou um homem que gosta de mulher. Respeito, né, o gosto de todo mundo. Mas... Bom, eu não tenho nada a ver com essa história. Vamos falar de sexo. Eu digo o seguinte, por que sexo? Bom, eu acho que, de certa forma, até te respondi por que sexo, porque eu acho que sexo foi um lance super importante na nossa juventude, né? No começo foi duro, no começo era duro, né? No começo da juventude ou no começo do sexo, você está falando? Não, no começo da juventude. Era muito Sim. mais difícil, não era assim, sai, vamos fazer, não tinha Tinder, não tinha nada, essa Nossa, coisa, né? Depois até você dar um beijinho, né? Você botar a mão no joelho, você ir adiante disso, tocar nos peitinhos da menina, era um negócio. Nossa, o cara ficava sem dormir e se masturbava durante um ano. Mas era bom essa coisa. Mas era bom esse era lance. Claro, tinha imaginação. De ser presencial, você não acha? Porque. Sim, era orgânico, Não era? Eu vou até pular um estágio só para te contar uma coisa. Eu tenho uma amiga que é também da nossa geração e que ela fala, outro dia, ela tinha arrumado um namorado e alguém perguntou, nossa, mas você conseguiu arrumar esse namorado presencialmente no bar? Ela também é uma frequentadora do Bar Balcão, eu também já fui. Daí ela falou, o que você acha, isso já faz um tempinho, você acha que uma mulher de 65 anos hoje em dia consegue ir para o boteco e arrumar, assim, um namorado, um caso? E nada, eu comecei a usar o Tinder porque outras amigas também disseram que valia a pena. Você vê que curioso, porque na nossa época de juventude, eu acho que hoje tem muito jovem que usa Tinder, eu pelo menos vejo eles contando. A maioria usa. Interessante, né? Que é uma coisa que não passava pela cabeça da gente, a gente se relacionar digitalmente com alguém para depois encontrar, né? É que a história era construída através da relação pessoal, né? Porque a gente namorava ou com uma amiga da escola, alguém na escola, ou da faculdade, ou do trabalho, ou morava perto de casa, né? Você via a pessoa. Então, agora, hoje, você tem o planeta, né? Você entra. Eu fiz essa experiência, vou te falar. Eu tenho um canal no Instagram chamado Multiplique, que agora eu botei de férias o canal. E eu entrevistei um casal chamado Luiz e Lissa. O Luiz tinha 80, a Lissa tinha uns 70, algo assim. Eles se conheceram num aplicativo chamado Par Perfeito. Aí se casaram, se conheceram, se casaram, foram para o motel, eles contaram toda a história deles lá. E estão juntos há 10 anos.
entendeu? Sim. E ele falou assim, não, Ricardo, entra lá, porque eu não estava namorando ninguém e tal. Entra lá para ver como é que é. Aí eu entrei lá para ver como é que é. Menina, uma coisa. É assim, é um mar. Toda semana tem 10 pessoas, sugerem 10 pessoas para você, aí você marca e vai ver, ou toma um café, ou toma não sei o quê. Então, tem uma. Você estabelece, né, Sim, uma sim, sinergia. Né? E eu sim. até fiz essa experiência de sair. Ele falou para mim assim: olha, se você é uma namorada no par perfeito, você vai me pagar um jantar. Né? Eu falei, bom. Aí eu arrumei uma namorada, mas não foi no par perfeito. Mas tudo bem. Mas, de Mas qualquer maneira, o é jeito antigo movimentado. também vale. Sim. É movimentado, né? Pelo que você está contando. Uau! Movimentar, não, e muita gente, todo tipo. Tem gente que vai lá e quer sexo, tem gente que quer uma relação séria, tem gente que É, gosta disso, gosta daquilo. Tem gente que quer conhecer um cara de direita, entendeu? Tem outro que não gosta do cara de direita, quer um cara de sim, esquerda, um cara. Quer dizer, tem para todos os gostos. Então, a sua amiga, ela está fazendo, e é interessante, porque é uma pessoa sênior usando uma tecnologia júnior, vamos dizer assim. sim, sim. E ela conheceu alguém e namorou durante mais de um ano com essa Então, pessoa entendeu? via Tinder. É É, isso. Mas você não respondeu a minha pergunta. Por que sim. você escolheu sexo como tema desse. É uma coisa pessoal, uma coisa que você conheceu, as dores do entorno. O que te Porque, levou? Eu não tenho nada contra sexo, tá? Eu gosto muito de sexo, só para deixar ah, claro. Eu sou obrigado, como jornalista, a perguntar para você por que o sexo? porque eu acho que era faz as contas, em 2017 era um tema super pouco abordado. E como Ah, eu te sim. falei, quando eu comecei a pensar, e agora? O que eu vou fazer? Já que eu tenho o tempo livre, está aumentando, eu comecei a pensar em que tipo de coisas eu gostaria de me concentrar. E esse lance, eu tinha amigos que sempre diziam que achavam que eu ia escrever algum livro sobre a nossa geração. Mas não foi isso que aconteceu. Acho que tem várias pessoas que escreveram livros ótimos sobre o tema, embora a nossa geração, né, dos anos 70 não tenha tantos romances assim. Tem coisas boas, né? Mas acho que acho que bastante gente ainda pode escrever. Mas para mim, o tema do relacionamento, da sexualidade, era uma coisa importante, porque tinha sido muito importante para mim quando eu era mais jovem. Mais jovem, eu estou dizendo até os 30, até os 40 anos também, né? Então, quando eu pensei nisso, você vê, vieram na minha cabeça 12 perguntas, e foram essas 12 perguntas que eu fiz para as pessoas na pesquisa, né? Eu acho que o sexo veio por aí. Não, não acho que tivesse um ardor enorme da minha parte, que fosse, opa, tem que ser. Mas eu achava que era um tema que, sabe, estava aí e que muito pouca gente fala. Porque eu acho que, de fato, eu não sei se você concorda comigo, pensando mais agora. Muda muita coisa, né, Muti? Nós com 30 anos e nós agora com 70, né? Essa relação, o namoro, a paquera, o jeito de você querer É, transar com as pessoas, eu acho que é uma outra realidade que eu não imaginava que fosse ser desse jeito, que é o que nós estamos vivendo, né? Embora eu não, continue. eu acho assim também. Tem uma coisa legal, né? Claro, uma coisa é o tempo que passa e que, vamos dizer, aquela urgência, né? Aquela paixão, aquele tesão, aquela coisa meio explosiva, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Assim como a mulher tem, é, é, na menopausa, alguns impactos, né? Nesse comportamento, os homens Sim, também têm de outro lado. É que homem, eu costumo dizer que homem, ele historicamente, ele pensa mais com a cabeça de baixo do que com a de cima. Então, demora um certo tempo para ele aprender que a relação com as mulheres, o amor, a relação física, né, ela tem que ter uma certa atenção, ela tem um time. Isso aí eu acho que o tempo ensina. Eu acho que eu aprendi muito ao longo do tempo, porque eu fiz muita coisa na vida. Eu trabalhei como jornalista até 86 na Globo. Depois eu montei produtora, montei empresa, fiz startup. Então, eu sempre tive uma vida muito agitada, entendeu?
Isso daí impacta no ego. Você começa a achar que você é o rei da cocada. Então faz muita merda, vamos dizer assim. Tá certo? E tudo tem um preço, né? Você faz a merda, você tem que limpar, não adianta transferir a titularidade. E nessa coisa de relações, eu tenho 3 casamentos. Não sei quantos casamentos você tem. 4. Faz bastante tempo que eu estou casada com o Lago, meu marido. Agora estamos juntos faz uns 20, vai fazer 28 anos. Então, a coisa foi mais movimentada até os 40 e poucos anos. Depois. Então, eu tive. O meu último casamento durou. Eu casei com uma jornalista também, durou até 2018. Então, o que você percebe é que tem um aprendizado. Agora é uma outra fase, né? A vida tem outro significado. Eu acho que a experiência, ela nos deixa olhar a vida com um pouco mais de calma. Essa é a minha percepção, entendeu? A gente tem relações, eu até hoje tenho relações, eu gosto de sexo, até hoje gosto muito disso, faz parte da minha relação, entendeu? Mas é diferente, né? O sexo aos 30, até os 50 anos, por exemplo, acho que o homem tem uma atividade sexual bastante intensa, diferente, tá, mas intensa. Aí, à medida, depois dos 50 anos, você começa a ter uma atividade sexual totalmente diferente. É que sexo é uma coisa, né? Amor é outra, afeto é outra. Então, a gente tem que separar. Cada coisa tem o seu lugar. Quando acontece tudo junto, misturado, aí é legal. Mas claro, aí é sorte grande. Aí é sorte grande, que nem você. Está no 4º casamento, com mais de 20 anos, com o marido, e está tudo bem. Né? Isso não é uma regra. A maioria... Não. Né? A maioria está aí batendo na porta, aqui, ali e tal. Sim. Mas é o seguinte, o nosso problema sexual é outra coisa, tá certo? Vamos falar do livro da Tânia, porque esse assunto é muito legal. Então, vamos falar do livro. O que eu fiquei muito interessado, né? E foi a fonte de você também deu um gás nisso daí, na história das pesquisas, né? Que acenderam essa lâmpada para você explorar de várias formas, tal. Eu te pergunto o seguinte: o que você descobriu de interessante na manifestação das pessoas a respeito de sexo? Quer dizer, tem algumas curiosidades, tem alguns mitos, alguns fetiches, algumas coisas que essas pessoas mais velhas estão atrás, elas procuram. Isso é um diferencial, vamos dizer, um aditivo, né? Assim como um Viagra, assim como esses estimulantes. O que você descobriu de interessante nas pesquisas? Olha, teve alguém que me perguntou isso, o que tinha mais, o que tinha me impactado mais. Acho que o que mais me chamou a atenção foi a diversidade. Eu achei, você percebe que não existe, pode existir alguns padrões, mas a diversidade das respostas é muito interessante. Você, tanto pessoa de 65, 70 anos que disseram que não fazem mais sexo, como pessoas de 75 anos que dizem que continuam, por exemplo, casadas e fazendo sexo. O que eu acho interessante é que você tem pessoas que estão juntas há bastante tempo e que contam que continuam fazendo sexo de uma maneira muito interessante. E outras pessoas que estão absolutamente sozinhas e sofrem com isso e usam, às vezes, adjetivos muito pouco, como é que fala? Muito pouco adjetivos ruins para elas mesmas, porque para as mulheres, realmente, eu acho que essa história do físico, do corpo, né, é uma coisa que chama muito a atenção. Você vê pessoas que disseram, eu adoraria poder transar de novo, mas para fazer isso eu teria que fazer uma plástica no corpo todo, né? Então, uma que eu acho muito engraçada que fala, eu tenho uma amiga que fala, cada vez que você for transar, fica sempre por baixo, porque se você ficar por cima, despenca tudo. E você por baixo, por exemplo, a sua pele está mais esticada, né? As mais variadas coisas. Eu acho muito interessante esse lance da mulher como ainda persiste, né? Da mulher ser essa coisa. Outra que fala, o meu corpo agora tem decomposição. Quando eu vou transar com alguém, eu nunca fico nua. Eu coloco uma toalha e fico perto de um abajur com uma luz indireta, porque eu acho que agora eu que fui uma pessoa que adorava transar,
de qualquer jeito, agora sinto que o meu corpo está em decomposição. Eu acho incrível isso, Pô, né? É muito forte você, então, você né? vê a ditadura da beleza, ela deixa resquícios muito fortes das mulheres, né? Muito, muito. E nos homens, eu Eu não acho que sei se... mais do que nos homens. Eu acho que mais do que nos homens, viu? Ah, sim, As sim. mulheres sofrem mais com isso do que os homens, né? Sim, eu acho que sofrem muito mais. Acho que os homens, pelo que eu reparei, tem muito aquela coisa da impotência também, né? Ou É, então, tem alguns depoimentos que eu acho muito interessantes de gente que coloca. Porque você vê como essa coisa de você não contar o seu nome verdadeiro, né, Muti? Como isso é, é importante. Porque imagina, você vai responder uma pesquisa dessa com seu nome verdadeiro, você tem o marido, a mulher, o tio, a tia, o irmão, todo mundo vai ver. E, de repente, você não quer que as pessoas saibam de é, particularidades suas, né? Então, isso que eu achei legal, de cada um criar um pseudônimo. E tem os pseudônimos mais engraçados, né? Cada um criou uma coisa para si. E daí eu acho que as pessoas puderam ser muito sinceras, e os homens, inclusive, alguns de relacionamento homoafetivos, inclusive, contando que transaram muito na juventude, que agora tem um parceiro que gosta menos de sexo, então que é até legal, porque ele não se sente obrigado a transar o tempo todo por causa disso. Também acho que o lance dos medicamentos nos homens também impactam, às vezes. Você vê que tem gente que fala, né, essa coisa dependendo do que você toma, né? Você pode ficar. pois é, pois é. É, Né? eu tive agora, semana passada, eu fui fazer a minha consulta, minha consulta anual que eu faço com o meu médico. Eu, assim, eu tenho um certo medo, confesso, de usar esses medicamentos. Eu não uso esses medicamentos. Evidentemente, a ereção de uma pessoa na minha idade é diferente do outro, mas ainda é uma ereção. Então, quer dizer, e eu tenho um certo medo. Eu perguntei para o meu médico sobre isso. Ele falou: olha, não é recomendado você usar esse tipo de coisa se você tem um problema cardíaco, você tem isso, tem aquilo. Ele deu lá, pô, que você poderia usar, né? Até não precisaria usar inteiro, você pode usar partes, porque tem outros Sim, problemas, dá problema de ressecar a garganta, o nariz, sim, às vezes afeta o estômago. Nada é de graça, você não coloca nada, nenhuma química para dentro do seu corpo, né? Pode ajudar, vasodilatador e tal, mas deixa algum tipo de resquício, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: as pessoas mais velhas, como é que é a relação, por exemplo, com esse monte de acessório que existe aí para o prazer individual? As pessoas usam isso? Você ouviu alguém falando disso? Não? não, praticamente não. Você vê que nos diálogos eu coloquei esse lance É, né, dos brinquedinhos, né? é, Mas na pesquisa, você sabe que tem pouca gente, me chamou a atenção. Isso, acho que nas perguntas que eu fiz, não era uma coisa que era o mais importante para as pessoas, né, de falarem. é, Tem gente que fala do vibrador, né? Principalmente as mulheres mais sozinhas, né, que dizem que se resolvem com esse o tipo vibrador. de. E agora há pouco você falou do medicamento, mas quando eu falei do medicamento, Muti, eu estava me referindo a algumas respostas que eu tive na pesquisa, que não eram medicamentos só para ereção, tipo Não, Viagra, eu eram entendi. remédios para a próstata, né? Sei, Remédios que mexem muito né, com a com a libido, libido. Sei. antidepressivo, né? Tudo entra nesse rolo, né? Então, as pessoas fazendo esse tipo de comentário. Mas aí, da parte das respostas masculinas, eu vi pouco essa referência aos brinquedinhos, né? Mais das mulheres falando Né? da... Agora, você Em sabe geral, eu que essa. vejo mais mulheres. Hã? Não, não, eu Sim, ia comentar contigo. A gente está vivendo uma época, na nossa época não era a mesma coisa, mas quando você falava em droga, pensava-se em maconha, pensava-se um pouco de cocaína na época, mas a maconha era a droga mais popular, tinha sim. lá algumas outras coisas mais pesadas, mas né, crack, essas coisas vieram uma LSD, que é da nossa época, são coisas. Mas eu estava conversando há um tempo atrás com um médico, até eu entrevistei lá no Multiplique, ele me falou uma coisa interessante, depois eu fui conferir isso nos Estados Unidos, que entre as drogas lícitas, que são psicotrópicos, esses medicamentos que as pessoas tomam para dormir, para acordar, para ficar mais ligada, para isso, para aquilo, tal, tal, para acalmar e tal,
é 99% dos vícios são decorrentes desses medicamentos psicoativos e não das drogas ilícitas. É interessante isso. E quando eu tive nos Estados Unidos agora visitando os meus filhos, eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens viciados em fentanil, que é um... Impressionante. 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 Sabe o mais maluco? Como isso, o fentanil ele fecha a glote, ele dá parada cardíaca, parada respiratória, parada cardíaca. Os restaurantes, os cafés, onde vai a moçada, tem lá já um medicamento, um respirador para quando a pessoa tem aquele choque anafilático, sei lá. Eles dão para o cara. Porque o cara, às vezes, chega lá ligadão, tem uma parada, vai morrer no lugar. Eles oferecem gratuitamente, é como uma bombinha de asma. Você coloca ali, aquilo abre e a pessoa volta. Mas é uma coisa louca, porque e me preocupa muito as pessoas mais velhas por causa da solidão, né? Porque afeta a autoestima, afeta... Você vê, tem muitos problemas que a pessoa acaba embarcando num medicamento, o qual ela vai se viciar, e que, na verdade, está fazendo mais mal do que bem, né, Tânia? Isso é um lado complicado. Será que o fentanil ele também afeta as pessoas mais velhas? Existe isso? Eu não sabia. Olha, eu achei que eram mais jovens. O modismo é para os mais jovens. Acho que os mais velhos eles estão para remédio para dormir, estão lá no Rivotril, então, na verdade, então esses remédios esse que você falou, que são remédios, toda droga, né, que você põe para dentro do organismo, se você toma ela sistematicamente, e o vício é uma coisa que você não perde, entendeu? Você pode parar, né, de tomar, tomar uísque, ou fumar um cigarro, ou fumar maconha, ou tomar um medicamento A, B ou C, entendeu? Mas se você volta a qualquer momento, o vício se reativa dentro de você. É uma coisa maluca. Bom, mas, enfim, o que mais nós podemos falar de interessante que você pode compartilhar conosco das pesquisas, das conversas que você teve com essas pessoas que não quiseram se identificar? Não, eu é que não deixei que elas se identificassem. Não, já era uma condição. Eu não sei... Era uma condição. Eu não sei o que você achou, mas tem trechos das pesquisas que eu acho interessantes, porque tem compartilha aí com a gente, compartilha com a gente o que você acha legal. Eu tenho a Magnólia, que é pseudônimo, claro, que era uma senhora de 80 anos, que eu achei que era interessante ela dizer que ela teve a felicidade na juventude dela, depois de formada, de frequentar um curso que existia antigamente, olha, quanto tempo faz isso? Para as moças que iam se casar. Eram aulas de educação sexual. Uau. Havia isso, né? E eram dadas por um médico e pela esposa do médico. E daí eles indicavam livros para as pessoas lerem. Então, ela demorou para casar, essa senhora. Se casou com 26, na época, né? Já era demorado. Se casou com 26 ou 27 anos, e ela diz que de alguns namorados dela, da época de juventude, ela sente saudade. Mas depois que ela se separou, separou, que ela conheceu um homem e ela acha que ela se tornou mulher mais satisfeita com essa pessoa. Ela disse que sentiu muito prazer em fazer sexo com ele. E agora, recentemente, ela fala, depois de idosa, conheci um homem com quem tive relações sexuais e amorosas. Gosto dele, eu achei tão bonitinho, mas precisamos fazer alguns ajustes. Não nos vemos muito e acho que estamos terminando a nossa amizade. Ele tem muitas mulheres que eu desejo e eu moro longe. E não sei se sou o tipo dele, fisicamente falando. Esse depoimento foi uma das inspirações para que eu escrevesse um dos diálogos em que a mulher fala para o homem, o que você está fazendo aqui? Você não falou que... Ele fala, eu não consigo deixar de gostar de outras mulheres. E uma outra coisa também que me inspirou muito para escrever os diálogos foram homens, e aqui tem alguns depoimentos, que contam que eu sei que não tem nada a ver, que eu estou velho, mas não adianta que eu não consigo gostar de mulher mais velha. Né? Eu consigo gostar de mulheres mais novas. Tem um cara que fala isso de uma maneira muito legal. Ele fala, eu sei, tem gente que me chama de tio, de vovô,
mas sabe, mas para mim, mulher mais velha é vovó. Isso É, eu achei que era uma coisa tão clara, sabe? Eu acho que isso rola tanto que eu falei, isso pode ficar legal também nos diálogos, né? Nessa interação ó, do. ô, 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 Você Tânia, eu não vou acha, confessar. não? Eu acho, eu vou te falar porque eu acho, né? Primeiro, assim, eu trabalho com audiovisual, com estética, né? Então a gente tem, em televisão, a gente tem o cuidado, você vê, a gente teve o cuidado aqui de ajustar a luz, ajustar a câmera. Por quê? É para você ser o mais você possível e eu ser mais eu possível, tá certo? Claro. Então você tem, eu tenho um gosto estético. Por isso que eu digo que a idade, muitas vezes, ela é mais injusta com as mulheres do que com os homens, por N razões, né? Mas eu confesso a você que se eu for dialogar com uma mulher, se eu encontrar com uma mulher de 70 anos ou 71, como eu tenho, é muito raro encontrar uma mulher de 70 anos que você fala, puxa, ela. Não vou dizer que não exista, eu já encontrei algumas mulheres bem interessantes, mas eu vou falar para você que é difícil, entendeu? A natureza, né, o universo foi muito injusto com muitas mulheres, né? E enfim, tem várias razões. Elas tiveram filhos, elas, entendeu? Às Mas vezes foi parto normal, cesárea, amamentou, tem N fatores, eu não estou entrando no mérito, mas eu confesso que eu tenho um certo preconceito disso, por isso eu me relaciono com mulheres mais novas que eu. sim, Não é guria, né? Não é guria, mas com 10 anos mais novas que eu, 15, 5, 6, 7, né? mas Mas eu Muti, você uma colocou uma coisa preocupação interessante. estética. Oi? Você falou da preocupação estética, mas você falou, muitas vezes eu não consigo estabelecer um papo com uma mulher de 70 anos, mas você estava se referindo ao aspecto estético ou a maneira como a pessoa se Não, manifesta? olha só, eu sou. Vou fazer Porque eu uma acho. terapia. Não, vou Ah, fazer uma terapia para você aqui, porque o próximo livro você pode escrever sobre o sexo dos homens. Mas eu vou dizer sim, para você o seguinte: eu sou um cara muito chato, porque eu gosto de mulher bonita e inteligente. sim, Entendeu? Inteligente, que possa manter um diálogo. Inteligente não quer dizer que ela tenha, seja PhD, ou seja isso, seja aquilo, não é isso. Mas consiga sustentar uma conversa de qualquer nível. Entendeu? Não é aquela que vai no Google e vai estudar algumas coisas para falar com você porque você gosta de futebol, ou porque você quer falar sobre, sei lá, corrida de cavalo, astronauta, ou Elon Musk. Entendeu? sim, Eu acho que é importante. Isso, na verdade, acaba criando, né, uma trilha de relações. Você vai procurar pessoas que mais ou menos estão sintonizadas com claro. esse ecossistema. Não quer dizer que precisam ser jornalistas, ou precisam ser professor, sociólogo, nada disso. Entendeu? Mas eu acho importante a qualidade do diálogo. Entendeu? A pior coisa é você sair com uma mulher, né? Acorda de manhã e não tem assunto. Você olha para o lado e fala, né? Aí é melhor você pagar, porque aí você não corre risco. Aquela mulher vai lá e vai sempre encher tua bola, o teu ego, vai dizer que você é o cara que transa melhor do planeta, nunca Sim, viu um pinto tão grande como o seu, bonito, sim. gostoso, gozado. É isso, você paga. Para alguém te elogiar, você paga. No mundo real não é assim. Não é Não, assim. não é. Tá Eu achei certo? interessante porque você colocou das mulheres que tiveram um filho, papapá, 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 na parte física, mas você não considerou. Achei curioso. Isso é uma coisa, quer dizer, eu aqui acho, claro, também. Isso é uma coisa muito masculina, porque você Sim, coloca essa parte do físico, mas você está juntando com a parte intelectual. E uma pessoa pode ter tido filho, pode ter ficado enrugada, pode ter ficado, sei lá, com um monte de rugas, mas ela pode ter uma cabeça boa claro, aos 70 anos. Assim, a claro. mesma coisa acontece com os homens. Se você reparar no livro, tem algumas mulheres que falam exatamente É, isso que você está falando como homem. Ah, eu não aguento. Eu acho que eu estou muito melhor do que o fulano de tal, porque ele envelheceu muito mal, né? Eu acho que não. eu vou te dar um exemplo claro. Logo que eu entrei naquele par perfeito, apareceu uma mulher muito interessante, de cabelo branco e tal e tal. Aí eu fui ler o que é que ela escreveu. Ah, sou uma mulher assim e tal, de direita, parará, 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 parará. Eu falei, olha, a gente perdeu a chance de tomar um café juntos, porque
Assim, eu não consigo entender como alguém, né? Eu não consigo. Né? Eu tenho a minha posição ideológica, né? Não acho que o Lula é o rei da cocada, mas o Bolsonaro está longe disso. Então, eu falei para ela assim, olha, eu te aconselho a você não misturar a política com o afeto, com o amor. Depois você resolve. Porque se você gostar da pessoa, você tem que... Eu conheço casais onde a mulher é de uma ideologia e o marido é de outra, até general. Entendeu? E eles conseguem um acordo lá. Não falamos de política dentro de casa. Ponto. Entendeu? Então, difícil. Você consegue. Uma coisa maior tem que emergir. Agora, eu não consigo, eu consigo sustentar uma conversa com uma pessoa mais velha, inteligente, sem dúvida. Mas para eu ter uma relação afetiva, eu vou falar, Tânia, eu sou chato. A mulher precisa ser, porque eu me cuido, pô. Eu sou um cara que nado, que corro. Eu quero uma mulher, entendeu? Que eu olho e falo, puxa, eu quero elogiar ela, não só a cabeça dela, o que ela faz, o propósito, porque a relação ela tem que ter essa troca. Você tem que valorizar o teu parceiro e a recíproca tem que ser verdadeira. Então, ela tem que começar desde o começo, entendeu? E a relação, acho que é isso, entende? Porque se você for transparente, honesto, você já vai estabelecer, vamos dizer, o filtro da sua relação. Quem que você, né, aceita, né, começar um diálogo, quem você não aceita, porque eu acho que tem gosto para tudo, né? Eu sou meio chato nisso, mas eu sou autêntico. Sou autêntico. Não, e se você consegue o que você quer, sendo chato, ou sei lá, fazendo tudo que você faz por você mesmo, como você colocou, isso é bom, né? Você falou que você corre, que você se cuida, que você também quer pessoas que façam a mesma coisa, né? Que estejam uma pessoa que se respeita, ela se valoriza, porque a pessoa que só investe no intelectual, ela não está preocupada com o resto. E aí, uma coisa vai ficar descompensada. Eu acho que hoje, a longevidade, ela é um processo, né, Tânia? Ela não é um tempo, ela é um processo. Então, ela envolve dieta, envolve relação sua com as outras pessoas, sentimento, fé, cidadania, respeito ao próximo, tem um monte de fatores, né? Agora, quando é uma relação, isso daí vai se estratificando, mas esses valores estão em você, né? Você não vai se relacionar com um cara que pensa muito diferente de você depois de uma certa idade. Isso cria uma barreira, né? Antigamente, você podia até fazer concessão, mas hoje não. Entendeu? Como é que eu vou para a cama com uma mulher que vota no Bolsonaro? É impossível. Só se eu estiver bêbado. Se eu estiver bêbado, entendeu? Agora, tem mulheres muito interessantes. E ainda assim, muito bêbado, né? E ainda assim, muito bêbado. Então, tem mulheres muito interessantes, mas isso daí, para mim, é um impeditivo. Entendeu? Assim como se tiver alguém que fala assim, não, se você não achar que o Lula é o mito, né? Ele é o rei da cocada, eu também não transo com você. Eu também não vou para a cama com ela. Entendeu? Eu já tive namoradas radicais que queimavam a bandeira do Brasil, na época da Revolução, que a gente fez aquelas coisas todas. Eu, por exemplo, eu trabalhei com o Vlado é meu chefe, meu professor. Quando ele morreu, eu ia para uma bolsa para Paris. Aí, depois dele ser assassinado, lá no DOI-CODE, cortaram a minha bolsa e iam me prender. No enterro dele, me falaram, vai embora porque você vai ser preso. Aí eu fui para a Inglaterra. Sim. Entendeu? Então, eu sou um cara... Eu conheço os lados, né, da esquerda, da direita e tal, mas assim, hoje eu estou numa idade que me dá a liberdade de escolher melhor quem eu quero estar do meu lado, com quem eu quero conversar, com quem eu não quero conversar, entendeu? Mas eu respeito todo mundo. Você colocou uma coisa interessante também, que eu achei quando você falou, apareceu lá no Par Perfeito uma mulher com o cabelo todo branco. Esse é um tema que tem sido muito discutido, né? Quando eu resolvi parar de pintar o meu cabelo em 2017... Então, o seu cabelo está lindo, o seu cabelo. Acho que eu gosto do cabelo. Nossa, é uma coisa, até hoje, ainda muito difícil, porque tem muitas amigas minhas, jornalistas também, que acham que a gente fica muito mais velho. Eu continuo achando que a gente pode ficar com a cara muito mais velha, com o jeitão muito mais velho, mesmo que a gente pinte o cabelo. E depois eu acho que nós crescemos achando que os homens eram bonitos com o cabelo grisalho, né, Muti? E que as mulheres tinham que pintar o cabelo. É uma coisa que houve essa educação, né? Exatamente. Agora, tem alguns paradigmas aí que precisam ser quebrados, né?
Esse é um deles. Eu acho que isso tem que ser quebrado. Eu também não pinto cabelo, nada. Eu sou assim mesmo. Nunca estou ficando um pouquinho careca, mas enquanto isso, agora eu acho legal essa história de você assumir a sua idade, porque o pior, vou te falar, o pior é que a gente está cheio de velho de 30 anos no Brasil. E a gente Sim. viu isso, infelizmente. O cara reacionário, o cara que não olha para frente, entendeu? Que bate em mulher. É uma mentalidade, é um velho jovem. É o jovem Sim. velho e o velho jovem. Essa coisa do velho jovem, nossa, isso é um outro capítulo, né? É realmente impressionante. E nos dias de hoje é uma coisa impressionante. Mas, enfim, é interessante isso que você colocou, essa coisa do relacionamento com as mulheres mais jovens, porque eu acho que isso é um tema de muita discussão sempre, né? Entre as Sem mulheres, dúvida, sem porque dúvida. não sei se Não. você viu, tem uma Bom, mulher que coloca que ela tem muito medo, eu estava aqui, tenho medo de ser agredida. Mulheres mais velhas que demonstram gostar de sexo, e ainda mais com homens mais novos, são muito mais vulneráveis que os homens. E o sexo para ter prazer, não é para ter dor. Eu achei que ela resume bem isso. não, É acho uma que pessoa que, né? é bem legal. Tem um filme da Juliette Binotti, que ela tem ela contrata lá um garotão de programa, Sim, não lembro o nome do filme. Muito legal assistir o filme, e ela estabelece uma relação de uma mulher experiente que quer ter prazer com um garoto que é sensível. Então, é uma relação legal. Eu acho que esse negócio de fórmula pronta, disso tudo, tá indo por água abaixo. Só que nem todo mundo, né, digere, entende, aceita da mesma forma. Acho que cada um vai ter que lidar com essa questão, né, com os instrumentos que ele dispõe, né? Seja mulher, seja homem, né, Tânia? mas A você gente não é acha que uma hoje. época muito complexa. Essa época que a gente está vivendo é muito complexa, né? Muito. Você não acha que ainda é muito mais fácil na nossa sociedade para o homem, Mas né, casar com uma mulher mais jovem, que o preconceito é muito menor? Hã? Eu, é, ti- não, eu se tive o cara amigas que. não, Diga. se o cara sai com uma mulher mais jovem, ele é o fodão, ele é o garanhão, entendeu? Se a mulher está com um cara mais jovem, o julgamento que se faz dela, não sei, não sei, ela, sabe, sei lá, essa pessoa aí e tal. É A nossa impressionante. sociedade é cheia desses preconceitos que são nocivos, né? Eles são dissimulados, né, Tânia? Isso é Muito, um muito, saco, isso daí, é um saco. Eu muito. Não, eu abomino. tive uma amiga casada com um garoto que era, na época, ela tinha 45 e, se não me engano, ele tinha 20. 10 anos juntos. E era, nossa, você não pode imaginar o que era isso, era como se fosse sabe, ela fosse o demônio da coisa. E enquanto você via homens com mulheres 30 anos mais jovens, era bonitinho. Você vê na novela, as novelas reproduzem muito isso, né? Aqueles atores da Globo que contracenavam com aquelas pessoas jovens naquela época continuam contracenando com as pessoas jovens. Aí você passa uma maquiagem lá, faz uma. É, faz um Eu acho assim, borogodó. É, a gente, com todas essas encrencas aí, eu acho que a gente é uma geração privilegiada, entendeu? Porque eu costumo dizer que a gente nasceu na Guerra Fria e não era uma guerra de bola de neve, era uma outra coisa, né? E a sim, gente sim. viveu tudo isso, né? Revolução, Woodstock, comportamento, sexo, drogas, né? Mini saia, fax, pager, celular. Aí agora chegamos na inteligência artificial. Então você vê, a gente é privilegiado, então a gente tem que, acho que tentar tirar proveito disso, né, da melhor forma possível. Você mesmo já escreveu um e-book, e eu acho que essa nossa geração, a gente tem que viver. Viver significa tem demandas, né? Saúde, dinheiro, trabalho, sexo, amor, tem tudo isso faz parte, né? Mas voltando ao tema do nosso livro, esse negócio de sexo dá pano para manga. Você viu aqui que nós fomos longe, né? Sim. Quais são, quais são os próximos passos da Tânia? Tem um novo livro, tem um novo projeto? Você vai reinventar a pesquisa? Vai turbinar? Vai fazer um outro tipo de abordagem? O que é que está no radar da Tânia para 2024? Eu já pensei em turbinar, mas ainda não me decidi, Muti. Tem várias coisas que eu penso. Penso que
Eu acho que poderia ser criado um movimento de velhos e velhas e velhas, como diz um amigo meu, no gênero neutro no Brasil, nesses mesmos moldes que tem agora na França, que o pessoal está se movimentando, criando esses movimentos a favor da dignidade da velhice, né? É. Essa coisa, porque eu acho que a solidão ainda deve ser maior na Europa e nos Estados Unidos, com essa coisa das Sim, pessoas mais velhas morarem ainda mais sim, sozinhas, né? Você exato. deve acompanhar isso também. Mas eu fico pensando, às vezes, já pensei algumas vezes que a solidão podia ser um tema interessante para abordar, mas daí nas mais variadas faixas etárias, sabe? Porque a solidão existe Uau, com existe. 30, com 40. Agora, né, eu acho que nesse Mistérios da Sexualidade na Velhice, eu acho que, além da diversidade de opinião, eu diria que a solidão é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque É, né? tem a solidão a dois, tem você estar junto com alguém, mas tá se sentindo Não, sozinho. é Né? isso, é uma solidão onde não tem troca, né? Você não tem diálogo, É, você não tem o encantamento pelo parceiro. E isso daí, para mim, é muito complicado, porque se não houver esse respeito, né? De alguma maneira, estimular a outra pessoa a ir em frente, a superar, encarar desafios, etc, etc., a relação vai ficando morna, 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 e aí fica é, sei lá, uma espécie de cumplicidade, e parou aí, né? sim. A cumplicidade é boa, né? Mas quando só é a cumplicidade sem conteúdo, né? É, Sem alguma outra coisa. cumplicidade no Sim, silêncio não é boa. Aí sim, sim. É, é, eu fico pensando, eu não sei, esse ciclo foi intenso, então eu fechei ele agora e estou ainda me perguntando o que eu poderia fazer. Não sei se turbinar a pesquisa seria o caso. Tem muita gente que fala, por que não continua, não dá uma sequência? Mas eu acho que também tem outros assuntos que a gente pode abordar. Eu sei que eu gostaria de continuar nesse universo da velhice, porque eu acho que é uma coisa muito. Eu acho que a gente pode ser muito criativo, né? Nessa fase, entre aspas, final da vida. Acho que tem muita coisa e é muito pouco valorizada. Eu ainda acho que existe uma cortina de invisibilidade sobre nós sim, velhos, sim. sabe? Por mais que tenham pessoas que dizem, não, eu não me deixo ser invisível, mas não é só o problema de você não deixar, é o problema de como você é visto, né? É claro, é Na a rua, percepção da sociedade, como a sociedade te vê, né? Isso é um. eu não sei se você sente isso. Você está falando que você. Eu também vou na academia, me cuido, faço dança ou faço alongamento, mas eu percebo que o olhar da juventude é sempre aquele olhar. É como se eles não tivessem a menor ideia do que vai acontecer com eles Ah, quando sim. eles estiverem na nossa idade, mas olham, às vezes a gente, até com. É uma coisa meio de. Não sei se você sente isso, meio de compaixão, no sentido de, sabe, oi, tudo bem? Mas É, não olha para você direto, é como se você não tivesse coisa para trocar. Às vezes eu sinto isso. eu acho que tem uma dualidade aí. Às vezes é um olhar de compaixão e às vezes é uma coisa de gozação, né? Tem uma coisa meio cruel, que é essa coisa do jovem, né? De olhar para você. Bom, Ah, vi de episódios aí que aconteceu lá em Bauru, daquelas meninas que gozaram de uma companheira lá que entrou que tinha 40 anos, né? Imagina, na 40, faculdade. não falando de Sim. 70, 40, e as meninas tinham 20. Então, mas, Imagina a gente lá. Imagina a gente sentadinho pois lá na sala é. de aula. É, Mas a gente tem que continuar botando a boca no trombone, cada um no seu quadrado, botando, fazendo barulho, para chamar a atenção de que é preciso ter um outro olhar sobre a velhice, em todas as verticais que a velhice compõe. Agora, Tânia, nós estamos aqui quase uma hora, nós precisamos fechar nosso papo que está sim. delicioso aqui. Vou até abrir meu coração para você aí, em alguns Ou fizemos temas. uma terapia aqui. Hã? Pois é, mas olha só, a comunidade Envelhecer com Estilo, ela tem sua grande maioria, são mulheres mais sênior, tá certo? Que mensagem de encerramento você deixaria? Porque uma mensagem de otimismo, né, para que elas possam dormir um pouco mais felizes depois que assistirem a nossa entrevista, tal. O que você deixa de dicas para elas, né? Porque problema a gente sempre tem, né? Mas o que você deixa para elas se inspirarem? O que você deixaria de mensagem
dos seus aprendizados, principalmente em relação a afeto, em relação a sexo, em relação a relações? Bom, quem sou eu? Não estou longe de ser uma conselheira sentimental, mas eu diria eu, Tânia. Eu diria Uma assim, provocação, uma provocação. Tânia, o que que eu acho? Eu acho, tem uma coisa que a gente falou um pouco aqui, e que eu acho que agora, na idade que eu estou, quase um pouco mais nova do que o próprio Muti, eu acho que ter amigo é tudo nessa vida, sabe? Os amigos sobrevivem a tudo. Eu tenho amigos que sempre dizem: Nossa, nós estamos juntos desde o meu primeiro namoro, né? Nós como amigos. Sim. Então eu acho que cultivar isso é uma coisa fundamental. Às vezes não precisa nem estar perto, mas sabe, hoje que a gente tem todos esses instrumentos de WhatsApp, de poder mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram, eu acho fundamental. A outra coisa que eu acho, junto com a amizade, é tentar perder um pouco o medo dessa coisa da velhice, que é uma coisa que eu tinha quando eu era mais jovem. Eu acho que eu ainda tenho, eu acho que encarar essa finitude é uma coisa que não é fácil, sabe? Eu acho que tem gente que não tem nenhum medo da morte, do fim. Eu sou uma pessoa que lido com isso o tempo todo, porque é uma dificuldade para mim. Então, quanto mais acho que é difícil, mais eu tento ler ou aprender com pessoas que falam sobre morte, sobre luto, sobre a finitude, porque nós estamos muito mais perto do fim do que a gente estava até um tempo atrás. Mas eu acho que ter essa coisa de aprender a olhar para a gente mesmo, olhar no espelho, e mesmo estando com 70, 80, 90 anos, achar que a gente tem uma vida interior e que essa vida vale a pena, acho que é isso que faz a gente levantar, né, de manhã cedo e dizer, pô, estou vivo. Estou vivo, estou aqui e também posso ligar para os meus amigos, né? Combinar um chopp na praia, uma caminhada, isso eu acho que é o que a gente tem que cultivar. Eu, pelo menos, tenho tentado cada vez fazer mais isso, né? Legal. A comunidade aí que a Madis e a Esme criaram, Envelhecer com Estilo, uma das grandes qualidades do movimento, do grupo, é a escutatória, né? As pessoas sentem que elas pertencem a uma comunidade imensa e que quando Muito alguém legal. comenta alguma coisa, uma dor ou uma celebração, tem sempre alguém compartilhando, complementando, né? Ouvindo, né? Ouvindo, entendeu? Quer dizer, você não está pregando no deserto, né? Você está sendo percebido pelo outro, né? Mesmo que Sim. você nem conheça o outro como conhece um amigo, mas é o que você falou, a importância de ter, porque os amigos a gente leva para a vida, né? Muitas vezes as outras relações ficam pela estrada. Então, e como a vida não vem com manual, né? A Eu gente entrei precisa. na comunidade. Oi? Sim, eu entrei na comunidade, eu achei isso muito legal. As pessoas acordam, falam bom dia, né? É, Respondem, vão se colocando. É como se tivesse ali, você pode deixar aquilo ali o dia inteiro, que a qualquer momento é uma referência para você, né? O envelhecer, o estilo. exatamente, Isso é tudo de exatamente. bom, né? E aí, o que eu estava falando, como a vida não vem com manual, a gente escreve cada dia um capítulo, né? E cada um escreve do seu jeito, né? Cada um escreve da forma enfim, que deixa feliz, ou que ela é capaz de escrever e tal. Mas essa é a história. Bom, Tânia, vamos fechar nossa conversa aqui. Eu agradeço de coração aí a tua disponibilidade, né? Vou pedir para o nosso querido José Geraldo, nosso diretor aí da Toborino, que está dirigindo a nossa gravação, colocar a capa do livro da Tânia na tela, Zé, por favor. Olha aí, Mistérios e Aflições da Sexualidade na Velhice. Eu recomendo a vocês. Está à venda aí nas livrarias. A Amades vai informar, nesse vídeo, na sequência, ela vai informar onde é que a gente acha o livro da Tânia para comprar, para ler, para curtir, para discutir no clube de leitura, reunir os amigos, as amigas, falar da sexualidade, colocar para fora os fantasmas, quebrar os preconceitos, tal, e ser feliz, porque a gente está aqui nessa terra para ser feliz, né? Para ser feliz. Notícia ruim chega logo. O não chega logo, o sim dá mais trabalho. Então, é isso aí, Tânia. Muito obrigado de coração pela disponibilidade de estar aqui nesse papo conosco.
Agradeço a Maria do Carmo, a Mades querida, que ofereceu esse espaço aqui no Envelhecer com Estilo para a gente compartilhar essa história incrível da Tânia, do seu livro, uma jornalista, uma escritora que vai continuar escrevendo, contando mais histórias para a gente aí em breve, vamos aguardar. Mas ela tem esse livro, e esse livro, que é objeto da nossa conversa, acho que é uma grande contribuição para a gente olhar essa coisa do sexo, né? com um olhar um pouco mais realista, um pouco menos de medo, né? um pouco mais de ousadia. Né? Porque, gente, eu nem digo um amigo meu gaúcho, não está morto quem peleia. E nós estamos aqui, não é, Tânia? Ai, que pelear, né? Ai, que pelear, é isso aí. Bom, Zé, acabamos aqui a nossa entrevista. Você, daqui a pouco, pode dar o the end, tá certo? Obrigado, Tânia. Pessoal, Obrigada. aqui do Envelhecer com Estilo, espero que você curtem o nosso papo, tá? E espalhem. O livro da Tânia é uma grande contribuição para a gente falar de sexo na velhice. Yes. Com prazer, não com medo. É isso aí. Tchau, pessoal. Beijo. Até breve.